Você já parou para pensar como algo tão pequeno, às vezes invisível, pode ser forte o bastante para dominar sua vida inteira? Pois é, a luxúria tem esse poder. Ela se infiltra de forma silenciosa, começa com um olhar, uma curiosidade, uma inocente busca por prazer. Mas quando a gente percebe, ela já construiu raízes. Desde os primeiros passos da adolescência até os dias em que os cabelos começam a ficar brancos, esse é um inimigo que nunca se cansa. Tá sempre ali, espreitando, esperando a próxima brecha. É até meio irônico, né? O homem que se vê como símbolo de força, razão e domínio se curva diante de uma necessidade que parece impossível de saciar. E isso não acontece só em momentos extremos, tá nas coisas pequenas. Vai lá no YouTube e dá uma olhada nos vídeos mais clicados. Coloca uma imagem provocante e pronto, milhares de acessos. Isso não é coincidência, é reflexo de um desejo que tomou conta. Mas engana-se quem pensa que essa luta é só contra vontades físicas. É muito mais profunda. A luxúria é como uma névoa espiritual que encobre os valores, distorce os sentidos e arrasta o ser humano para longe de si mesmo. Quando não é domada, ela transforma o homem em escravo dos próprios impulsos. E o mais perigoso, ela faz isso sem pressa aos poucos, até você nem se reconhecer mais. Só que aqui vem o ponto crucial. Quem consegue vencer essa batalha, conquista uma chave poderosa. Porque a mesma disciplina que te faz vencer a luxúria é a que pode te levar longe em qualquer outra área da vida. Quando você consegue dizer não para esse desejo descontrolado, você está treinando um músculo interno que te fortalece em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, nos seus projetos. É como desbloquear um novo nível da sua própria capacidade. A verdade é que muitos dos problemas que a gente vê por aí, culturalmente falando, têm raiz nesse vício escondido. Traições, desrespeito, violência sexual, tudo isso nasce da mesma semente. A luxúria é o pano de fundo silencioso de muitas tragédias pessoais. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que está alimentando esse monstro todos os dias. Pensa comigo. A infidelidade, por exemplo, não é só um deslize. É a quebra de um dos compromissos mais sagrados que existem. E quando um voto desses é rompido, o impacto vai muito além do casal. Crianças crescem em lares quebrados, a confiança vira cinza. E a base da sociedade, que é a família, se esfarela diante dos nossos olhos. E nesse cenário de destruição, a luxúria está lá no centro, rindo, porque ela age justamente assim, como um veneno que adormece a consciência. Faz o indivíduo achar que vale a pena trocar tudo por um momento. O prazer se torna mais importante do que os valores. E, de repente, aquilo que era errado começa a parecer justificável. Tudo em nome de um desejo egoísta. É por isso que essa luta não pode ser levada na brincadeira. A luxúria não quer só um pedaço seu, ela quer tudo. E o pior, ela é paciente. Vai te testando devagar, te enganando com pequenos prazeres, até que, quando você vê, já perdeu muito mais do que imaginava. Mas a boa notícia é que, com força de vontade e clareza, é possível virar esse jogo. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Dominar esse impulso é mais do que um ato de força, é um compromisso com quem você deseja se tornar. Um homem que não é capaz de se controlar cedo ou tarde, perde o respeito dos outros e o próprio respeito, porque no fundo ele sabe. Enquanto estiver preso às amarras da luxúria, nunca será verdadeiramente livre. E liberdade, meu amigo, é um dos bens mais valiosos que se pode conquistar. Outro reflexo cruel desse vício é a forma como a sociedade começa a enxergar o ser humano. A pessoa deixa de ser um universo de emoções, sonhos e histórias, para virar um corpo,
um objeto. E isso é doloroso demais, principalmente para quem sofre com isso todos os dias. Mulheres, em especial, são as maiores vítimas desse olhar distorcido que a cultura da luxúria alimenta. A publicidade vende, os cliques bombam, os algoritmos recompensam. Tudo isso em cima da sexualização extrema. E aos poucos, isso vai moldando o comportamento das pessoas. A gente passa a acreditar que é normal tratar o outro como se fosse uma vitrine, que o corpo vale mais que o caráter, que a aparência supera a essência. Só que essa ilusão custa caro. É essa objetificação que alimenta o assédio, a exploração e até a violência. E o mais grave, tudo isso vai sendo tratado como algo natural, como se fosse parte do jogo. Mas não é, é desumano, é cruel. E tudo começa lá atrás, no olhar viciado, na mente que foi treinada a desejar sem limites. A luxúria sequestra a empatia, e onde não há empatia, o respeito some. E quando o desejo vira obsessão, o perigo se torna ainda maior. Porque nesse ponto já não existe mais controle. O indivíduo, guiado apenas por sua própria fome de prazer, passa a ignorar completamente a dor do outro. É aí que nascem os atos mais cruéis, os crimes mais bárbaros, os comportamentos mais repulsivos. Tudo isso motivado por uma cegueira emocional profunda. A luxúria tem o poder de arrancar a humanidade de alguém. E ela faz isso sem pressa, sem gritar. Vai minando devagarinho, contaminando as relações, degradando a visão de mundo. E o pior é que ela se disfarça. Muitas vezes parece só um hábito, um escape inofensivo. Mas por trás disso existe um sistema inteiro pronto para te manter dependente. E talvez o exemplo mais claro disso hoje seja a pornografia. Uma indústria bilionária que se alimenta da sua energia vital, que vende promessas de prazer, mas entrega vazio. E quanto mais você consome, menos você enxerga, menos você sente, menos você se conecta. É como uma droga que anestesia a consciência e dissolve aos poucos toda noção de limite. O problema é que essa liberdade sem regra é uma armadilha, porque quando tudo é permitido, nada mais tem valor. O respeito some, a dignidade evapora e o que sobra é um ser humano desconectado de si mesmo. E quando a mente se acostuma com esse tipo de estímulo constante, ela perde a capacidade de se concentrar, de refletir, de criar. O brilho interno se apaga. É nesse ponto que muita gente começa a perceber o quanto perdeu. Não só tempo, mas clareza, foco, propósito. Porque o consumo constante de pornografia, por exemplo, não afeta só os valores. Ele atinge diretamente a forma como você pensa, reage e decide. E quanto mais imerso você está nesse ciclo, mais distante fica da sua própria essência. Você começa a viver por impulsos e não por convicções. E tem mais. Essa indústria alimenta uma ilusão de intimidade que deturpa completamente o que é real. A ideia de que tudo pode ser comprado, de que o corpo é uma moeda, cria uma geração que acha normal trocar a dignidade por cliques, curtidas ou dinheiro. E quando isso se torna trabalho, a alma já foi embora faz tempo. A exposição virou rotina. A banalização se disfarça de liberdade. Tem gente que diz com naturalidade que abriu um OnlyFans, ou que, por um preço certo, faria qualquer coisa. Isso, que antes causava choque, hoje é motivo de aplauso em algumas bolhas. A cultura da luxúria foi tão longe que conseguiu inverter o senso moral de muita gente. O que antes era motivo de vergonha, hoje virou símbolo de poder. Um poder completamente vazio. E quanto mais se consome esse tipo de conteúdo, menos espaço sobra para inteligência, criatividade e autocontrole. Sim, estudos mostram que o excesso de estímulo sexual, principalmente o virtual, pode afetar até a cognição. A mente se condiciona ao prazer imediato e perde a capacidade de se envolver com tarefas profundas. Você começa a procrastinar, a se distrair com qualquer coisa,
e nada do que importa de verdade sai do lugar. Mas a verdade mais dura é essa: ninguém vence essa batalha por acaso. O controle sobre esses impulsos não surge de um dia para o outro, e muito menos é fruto de sorte. É uma construção diária, feita de escolhas pequenas, feitas de quedas e recomeços. Porque a luxúria não desiste fácil. Ela sempre vai tentar te seduzir de novo, sussurrar justificativas, parecer inofensiva. Ela é traiçoeira, se apresenta como um alívio, quando na verdade é uma prisão. E quanto mais você alimenta, mais difícil é se libertar. Mas existe um caminho, não um caminho fácil nem rápido, mas um caminho real, possível. Um caminho que começa quando você decide que já foi longe demais, que não quer mais viver refém de um vício disfarçado de prazer. Essa decisão precisa vir de dentro, não por culpa nem por medo, mas por amor a quem você é e a quem você quer se tornar. Porque a verdadeira transformação começa quando você entende que essa batalha não é só sobre sexo. É sobre sua liberdade, sua clareza, sua capacidade de construir algo que realmente tenha valor. E vencer essa luta é possível, mas exige uma coisa essencial: parar de se enganar, deixar de lado as desculpas, os só mais uma vez, o depois eu paro. Porque a luxúria, quanto mais você alimenta, mais ela cobra. E o preço é alto: paz, presença, propósito. Mas quando você aprende a conter essa força e redirecionar, é aí que você descobre o verdadeiro poder que sempre esteve dentro de você. Chega um momento em que a gente percebe: essa não é apenas uma luta de carne contra carne. Não é só sobre controlar o corpo ou mudar um hábito. É algo mais profundo, mais silencioso e ao mesmo tempo mais feroz. É uma guerra que acontece dentro da alma, nas sombras da consciência, nos lugares onde ninguém vê, mas Deus vê. E só Ele conhece o peso real dessa batalha. Você já deve ter tentado vencer isso sozinho. Talvez tenha feito promessas, instalado bloqueadores, apagado aplicativos, mudado a rotina. Mas no fundo, a sensação é sempre a mesma: uma força invisível te puxando de volta. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que não tem mais jeito, que esse vício é parte de quem são. Mas isso é mentira. E essa mentira tem um nome: acusação. A luxúria não só prende, ela acusa. Te faz cair e depois sussurra que você nunca vai se levantar. Te convence de que você não é digno, não tem valor, que Deus jamais te perdoaria. Mas isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo, aquele que se alimenta da sua culpa, que se alegra com sua vergonha e que quer te manter longe da única fonte real de libertação, Jesus Cristo. É só nele que existe cura verdadeira. Porque ele não veio para condenar quem está preso, ele veio para libertar. Ele não olha suas falhas com desprezo, ele olha com compaixão. Porque ele sabe exatamente como é a dor de ser tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. E por isso, ele entende a sua dor. Ele não se afasta de você por causa dela. Pelo contrário, ele se aproxima. Essa batalha não será vencida apenas com força de vontade. Não é um checklist de comportamentos que vai te livrar. É um encontro. Um encontro com a graça. Um momento onde você dobra os joelhos, expõe sua fraqueza e diz com sinceridade: Senhor, eu não consigo sozinho. E é aí que o milagre começa. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. A presença de Jesus é o único lugar onde a luxúria perde o controle. Não porque o desejo desaparece como mágica, mas porque a alma encontra algo muito maior: sentido. A chama que antes consumia agora pode ser purificada e redirecionada. A energia que antes te arrastava pode agora te impulsionar para um propósito eterno. É isso que o Espírito Santo faz. Transforma o caos em direção. Mas para isso é preciso abrir mão do controle, entregar, confiar, parar de lutar como quem tenta vencer um leão com as mãos nuas.
A luxúria é um espírito, e espírito se vence com espírito. Por isso, você precisa alimentar seu interior com a palavra, com oração, com comunhão verdadeira. Não adianta tentar fugir do pecado correndo em círculos. É preciso correr para Deus. E quando você faz isso, quando você se lança de verdade nos braços dele, algo muda. A vergonha começa a perder força. A culpa dá lugar à esperança. E mesmo que você caia de novo, você já sabe para onde voltar, porque a graça de Jesus não tem prazo de validade. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E é nessa renovação que você vai encontrar forças para continuar lutando, até que essa batalha não seja mais o centro da sua vida, mas o testemunho da sua vitória. Quando o coração se rende, algo começa a ser reconstruído por dentro. Você não está mais lutando sozinho. Agora é o Espírito Santo quem está com você, guiando cada passo, te lembrando que existe um propósito maior do que só resistir à tentação. É viver em liberdade. Não aquela liberdade que o mundo vende, onde tudo é permitido, mas a liberdade que liberta de verdade. A liberdade de ser quem Deus te criou para ser. O inimigo vai continuar tentando, vai lançar memórias, imagens, situações, vontades, mas você já não é mais a mesma pessoa. Você agora tem uma identidade em Cristo. E quando você entende isso de verdade, o pecado perde o poder de te definir. Você pode até tropeçar, mas já não vive no chão. Porque agora você tem um Salvador que te estende a mão sempre que for preciso. A graça não é uma licença para errar, é a força para continuar tentando. É como um combustível que reacende a chama dentro de você cada vez que o frio da tentação tentar te paralisar. E o mais bonito é que Deus não te ama menos nos seus dias ruins. Ele não te rejeita quando você falha. Ele continua ali, chamando pelo seu nome, acreditando no seu recomeço. Muitos acham que precisam estar limpos para se aproximar de Deus. Mas é exatamente o contrário. É na sujeira, no vício, na dor, que Ele mais quer te encontrar. Jesus não tem nojo das suas feridas. Ele não se assusta com os seus pecados. Ele foi até a cruz sabendo exatamente quem você é. E ainda assim decidiu dizer, você vale a pena. A partir do momento que você começa a buscar mais a presença de Deus do que os prazeres passageiros, algo poderoso acontece. Sua mente começa a ser transformada. A Bíblia chama isso de renovação do entendimento. E é exatamente essa renovação que te capacita a discernir o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. E a escolher isso, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. Você não precisa mais viver como escravo da sua carne. Você foi chamado para viver em espírito. E viver em espírito é andar em outra frequência, é ouvir outra voz, é ter outro foco. Você deixa de correr atrás de prazer instantâneo e começa a buscar uma alegria que não se acaba. A alegria de estar no centro da vontade de Deus, onde nenhuma tentação consegue te segurar. E esse processo exige intimidade. Não tem como vencer essa guerra se você conversa com Deus só quando está desesperado. É no dia a dia, nos detalhes, nas orações silenciosas, nas madrugadas de luta interna que Ele fortalece você. A vitória começa quando o seu relacionamento com Cristo deixa de ser teórico e passa a ser real, pessoal, profundo. Acredite, quanto mais você se aproxima de Jesus, menos a luxúria faz sentido, porque a luz dele expõe as sombras. A presença dele revela a mentira do prazer momentâneo, e aos poucos, aquela urgência que antes te dominava começa a sumir. Não porque você ficou insensível, mas porque encontrou algo infinitamente melhor. Você não quer mais o que te destrói, você quer o que te transforma. E quando essa transformação acontece, você percebe que o verdadeiro prazer não está em satisfazer um desejo, mas em viver com propósito. Aquilo que antes parecia impossível de resistir, agora se torna pequeno diante da grandeza do que Deus tem preparado.
É como se os olhos do seu espírito se abrissem e você começasse a enxergar a beleza da santidade. E ela não é pesada, ela é leve, limpa, cheia de paz. A presença de Deus começa a preencher os espaços que antes estavam ocupados pela culpa e pelo vazio. A ansiedade diminui, os pensamentos se acalmam e o coração encontra um novo ritmo. Você percebe que a verdadeira força não está em reprimir, mas em redirecionar. Aquilo que era um fardo vira combustível. Aquela energia que antes te puxava para baixo, agora te impulsiona para frente, porque foi entregue nas mãos certas. Muitos homens passam a vida tentando vencer esse vício com técnicas humanas e acabam caindo de novo. Porque o que está em jogo não é só comportamento, é identidade. E quando você não sabe quem você é, qualquer desejo passageiro pode te derrubar. Mas quando você entende que é filho de Deus, herdeiro de promessas, portador de um propósito, a história muda. É por isso que buscar intimidade com Jesus não é uma sugestão, é necessidade. Sem Ele, a mente se perde. Com Ele, até os pensamentos mais sujos começam a ser lavados. O Espírito Santo não apenas consola, Ele purifica. Ele tira a sujeira do passado, cura os gatilhos e mostra um novo caminho, passo por passo. E mesmo que a jornada seja longa, você já não anda mais sozinho. E é importante lembrar, não se trata de perfeição, mas de direção. Você não vai vencer todas as batalhas de uma vez. Vai cair algumas vezes, sim, mas agora você sabe onde levantar, sabe em quem confiar. A vida cristã não é sobre nunca errar, é sobre nunca desistir. É sobre voltar para Deus todas as vezes que for necessário e continuar andando com Ele. Você vai perceber que a cada dia de intimidade, o poder do pecado vai diminuindo. A tentação perde o brilho, a consciência se fortalece. E o que antes parecia impossível de resistir, agora já não te seduz mais da mesma forma. Porque agora você sabe o valor que carrega. Você tem uma missão. E ninguém cumpre missão preso a correntes. Jesus te chama para uma vida livre, uma vida que inspira, que constrói, que toca outras vidas. A sua libertação não é só para você, ela é um testemunho vivo de que Deus ainda transforma histórias. E isso pode ser o começo de algo muito maior. Porque um homem livre da luxúria é um homem pronto para amar de verdade, para liderar com verdade, para viver com integridade. E quando essa nova vida começa a se formar dentro de você, tudo muda. Suas palavras, seus hábitos, suas escolhas, sua visão. E não é sobre virar um religioso frio, é sobre se tornar alguém que carrega a luz onde antes havia escuridão. Alguém que não só venceu uma guerra interna, mas que agora pode estender a mão para outros e dizer: eu sei como é, mas eu também sei quem liberta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já tentei e continuo caindo. Será que ainda tem esperança para mim? E a resposta é sim, 1000 vezes sim. Enquanto você estiver disposto a lutar, Deus estará disposto a restaurar. Porque a graça não se esgota e o amor de Cristo não desiste de você. Ele é especialista em levantar homens feridos e transformá-los em guerreiros de verdade. O mundo vai continuar tentando te puxar para esse abismo. A tentação não some da noite para o dia. Mas agora você tem uma arma que antes não usava: a presença de Jesus. Quando você busca nele sua força, quando coloca nele sua confiança, você começa a vencer uma batalha de cada vez. E mesmo que caia, você já aprendeu. Levantar rápido é tão importante quanto resistir. Essa jornada vai te moldar, vai te ensinar a ser mais paciente, mais focado, mais forte. Vai fazer você crescer como homem, como pai, como marido, como filho, porque um homem que vence a luxúria, vence tudo o que vem depois. Ele vence a procrastinação, a impulsividade, a distração, o desânimo, porque a base da vitória começa dentro. E Jesus é quem firma esse alicerce.
A sua história pode ser completamente reescrita. Não importa o que você viveu até aqui, você não é a sua última queda, você é a próxima decisão. E se hoje você escolher se levantar, dar um basta, buscar ajuda, clamar por Deus, então hoje pode ser o primeiro dia de uma nova caminhada. Uma caminhada em direção à liberdade verdadeira. Por isso, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está nessa luta. Às vezes, uma palavra certa na hora certa pode ser a fagulha que reacende a esperança no coração de alguém. E se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala de batalhas reais com verdades profundas. Comenta aqui embaixo. O que mais falou com você nesse vídeo? Qual parte mais te tocou? A sua resposta pode, inclusive, ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Vamos criar um espaço de apoio, de troca, de força, porque ninguém vence uma guerra dessas sozinho. E quando a gente se une, a caminhada fica mais leve. E se você quiser continuar nesse processo de transformação, eu deixei aqui na tela 2 vídeos que vão te ajudar ainda mais. Um deles fala sobre mudanças práticas que você pode aplicar hoje mesmo. E o outro é sobre vencer um inimigo que anda lado a lado com a luxúria, a procrastinação. Escolha um dos 2, ou assista os 2, e continue evoluindo com a gente. Você não está sozinho. Essa batalha é de muitos, mas a vitória é de quem escolhe lutar com as armas certas. Que Deus te abençoe nessa jornada. E lembre-se, você não precisa mais se esconder. Você foi feito para viver em luz.